matemática. Simples, simples, simples e prática. Prática. Essa videoaula foi feita especialmente para você, aluno ou aluna do primeiro ano do ensino médio, que está fazendo as atividades do PET, e nessa videoaula eu coloquei de uma forma diferente, de uma forma ilustrada o conteúdo, para que você entenda a fundo o tema que foi proposto no PET para essa semana, beleza? Dentro do tema trigonometria no triângulo retângulo da página 25 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 1, 2 e 3, semana 3, primeiro ano do ensino médio, plano de estudo tutorado, volume 5. Eu gosto muito de geometria, tanto a geometria espacial como a geometria plana. Eu acho um tema muito bacana, um tema muito legal. É muito legal, é muito legal. A atividade número 1 aí da semana 3 do PET volume 5 do primeiro ano do ensino médio diz o seguinte: considere o triângulo ao lado. Está aqui o triângulo. A primeira pergunta sobre ele é a seguinte: qual é a hipotenusa? Eu gosto muito de música, eu acho que a música, ela ameniza, ela suaviza um pouco o estudo. Então, eu tenho algumas músicas para a fixação das propriedades aí, das regras do jogo da matemática. Veja a primeira, o que fala sobre hipotenusa. No triângulo, retângulo, quais são os nomes que você usa? Lados pequenos, catetos e lado grande, hipotenusa. Lados pequenos, catetos e lado grande, hipotenusa. Aí você vai lembrando a rima e isso vai ficando na sua memória. Então a primeira pergunta, qual é a hipotenusa? Como você viu aí na música, hipotenusa significa lado maior do triângulo. Então o lado maior desse triângulo, obviamente, é o lado representado pela letra C, ok? Na letra B pergunta o seguinte: qual é o cateto oposto? Como você ouviu aí na partezinha da música, lados pequenos, catetos, lado grande, hipotenusa. Então, qual é o cateto oposto a esse ângulo alfa? Oposto, que está do lado contrário. Qual cateto que é oposto a ele, está lá do outro lado? O A. Então, na letra B, a resposta é o lado A, o segmento de reta que vai do B até no C, representado pela letra A. O item C pergunta o seguinte: qual é o cateto adjacente ao alfa? Adjacente, que está colado, que está ligado. Quando um cateto é adjacente a um ângulo, ele está ligado ao ângulo, encostando no ângulo. Então, o cateto adjacente ao ângulo alfa é o cateto B. Aqui, alfa, beta, essas letras gregas a gente utiliza para expressar o nome desses ângulos, né? Alfa, beta, delta, gama, pi, φ, um tanto de outras letras, né? Cada uma letra aí, o A tem uma equivalência lá no alfabeto grego, o B, o C, o D e tal. A letra D pergunta assim: qual é o cateto oposto ao ângulo beta? Aqui está o ângulo beta. Qual cateto é oposto a ele? Esse aqui não é cateto, é hipotenusa, então só sobraram A e B. Quem é oposto ao ângulo beta? Não pode ser o A, porque o A está colado nele. Então, o único que sobrou é o B. B é o cateto oposto ao beta, que está do lado contrário, não é? Então, a resposta aqui é B. Na letra E, pergunta qual é o cateto adjacente ao ângulo beta. Como eu disse, cateto adjacente é aquele cateto que está colado no ângulo. Então, é o cateto A. Beleza? Agora a atividade número 2 diz o seguinte: em cada caso, determine o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos agudos indicados nos dois triângulos retângulos dados a seguir. Eu tenho também uma musiquinha para fixar aí as propriedades do que seja seno, cosseno e tangente. Ouça. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar o seno, o que é que você usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas o que é que você usa? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar o cosseno, o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas o que é que você usa? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No ângulo do triângulo retângulo, para encontrar a tangente, isso se resolve facilmente. É o cateto oposto sobre o adjacente.
Mas isso se resolve facilmente, é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, como você viu, o primeiro caso aqui, a gente vai ter que procurar o seno. Então, o que é seno? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. O que é cosseno? A divisão do valor do cateto adjacente pelo valor da hipotenusa. E o que é tangente? A tangente é a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Quando pede o seno desse ângulo aqui, vou chamá-lo de alfa agora, o que eu faço? Pego o cateto oposto a ele. Qual cateto que está oposto a esse ângulo? 2, obviamente. E divido pela hipotenusa. O que é a hipotenusa? Lado maior sobre o 7. Fechou. O cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Oh, mas aqui não tem o valor do cateto adjacente. Aqui eu entro com uma das ferramentas mais úteis da matemática. Qual é? Teorema de Pitágoras. Com ele a gente pode encontrar o esquadro em construções ou em qualquer lugar. Hipotenusa é sempre ao quadrado. E isso tem que ser igual aos cacetinhos ao quadrado. Você levou e depois somou. Vamos fazer uma contagem dos quadrinhos. Preencha a hipotenusa muito rapidinho. Então fechou e ficou perfeito, Hipotenusa ao quadrado é o quadrado dos catetos. Então beleza, nós vamos aqui fazer hipotenusa ao quadrado, lado grande ao quadrado, igual a soma dos pequenos ao quadrado, igual a soma dos catetinhos ao quadrado. Muitas vezes o aluno não sabe o que é hipotenusa, o que é cateto. A hipotenusa é a mãe grandona. Os catetinhos são os filhinhos pequeninos. Então lembre-se sempre disso. Hipotenusa é grande. Catetos são menores. Nunca jamais na história da humanidade um cateto foi maior que uma hipotenusa. E nunca vai ser. 2 ao quadrado, catetinho ao quadrado, x ao quadrado. De um lado, hipotenusa ao quadrado. Do outro, catetos ao quadrado. Você poderia ter colocado os catetos no começo e a hipotenusa no fim. Desde que a hipotenusa esteja de um lado sozinha, porque é grandona, e os catetinhos do outro também, para equilibrar com essa hipotenusa. 7 ao quadrado, 49, 2 ao quadrado, 4. E agora eu trago esse 4 para o primeiro membro, ele vem negativo, né? E 49 menos 4, 45. Vou só trocá-los de lugar. É uma gangorra. Muita gente troca de lugar, troca de sinal. Não precisa. Trocou os dois de lugares, eles vão manter o equilíbrio. Se você tem uma gangorra, 2 pessoas equilibradas, você troca essas pessoas de lugar, a gangorra mantém o equilíbrio. Beleza? Agora, para resolver isso aqui, a radiação é a vacina contra a potenciação. Ela anula a potenciação. Então, quando eu quero desaparecer com esse expoente, eu jogo em cima dele uma raiz quadrada. Então, a radiação anula a potenciação, vacinamos aí o Covid do X, ele ficou curadinho, sozinho, isolado, mas curado, porque a vacina que ele tomou, chamada radiação, eliminou a potenciação. E agora, a raiz quadrada de 9, olha, eu dividi aqui 45, é o mesmo que 9 vezes 5. Por que eu faço isso? Para extrair a raiz quadrada do 9, que é 3. O 5 continua dentro da raiz porque ele é um número irracional, não tem raiz exata, beleza? Agora eu posso fazer o cosseno de alfa, que é cateto adjacente, que é o x, que vale 3 raiz de 5, sobre hipotenusa, que vale 7. E a tangente? Tangente, cateto oposto, sobre cateto adjacente. Olha a rima. Então, cateto oposto vale 2, cateto adjacente, que é x, vale 3 raiz de 5. Agora, meu amigo, minha amiga, entra um conteúdo lá do 8º ano do ensino fundamental que chama-se racionalização de denominadores. O que é isso? Racionalizar. Tornar um número que é irracional, que não tem raiz exata, num número racional. Por isso que a gente diz racionalização. E como que eu faço isso? Multiplicando numerador e denominador por raiz de 5. Se aqui tivesse raiz de 11, de 21, de 37, você multiplica por outro igual, numerador e denominador. Porque você não pode mexer só no numerador ou só no denominador. Se você multiplicar ambos por um mesmo valor, você não altera o valor essencial dessa fração. Então, 2 vezes raiz de 5, 2 raízes de 5. No denominador, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que dá 5.
que vezes 3 dá 15. Veja que eu racionalizei o denominador. Eu tirei a raiz do denominador, tornei esse número que era irracional no número racional, beleza? Agora vamos caçar o seno do ângulo beta. Seno cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? 11. Quem é a hipotenusa? Eis o problema. Vou chamá-la de y, porque já chamei esse cateto de x, e vou aplicar o tão útil teorema de Pitágoras. Y ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, catetos ao quadrado, 11 ao quadrado mais 60 ao quadrado. 11 ao quadrado, 121. 60 ao quadrado, basta lembrar o seguinte, 6 ao quadrado, 36. Coloca 2 zeros a mais, né? 60 vezes 60, 3.600. Juntando aí, nós vamos ter 3.721, né? 600 com 121, 721. Aí vamos vacinar o y também. Vamos acabar com essa doença dele chamada potenciação aqui no momento. Então, y sozinho, curadinho, aí vai ser o quê? Agora que o bicho pega. Mas pensa o seguinte, 60 seria a raiz de 3.600. 3.721 está tão pertinho de 3.600, vamos fazer um teste? Vamos pôr 61 para ver se dá. 1 vezes 61, 61, 6 vezes 1, 6, 6 vezes 6, 36. Olha como que está ficando bacana, 6 e 6, 12, elevamos 1, com 6, 7, 3.721. Veja que a raiz de 3.721 é quanto? 61. Então achei o valor de y, posso continuar aqui. Seno de beta é cateto oposto, que é o 11, que está oposto a esse beta, sobre hipotenusa, que agora vale quanto? 61. E o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O adjacente é o que está colado, que está perto. Então é 60 sobre 61. E a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, o oposto é o 11, o adjacente é o 60. Beleza? E agora a última atividade dessa videoaula, para não ficar muito cansativo, né? Eu estou trazendo aqui menos atividade por vez, e aí basta você clicar aqui no canto superior direito e ser feliz. Aí você assiste as próximas. E eu espero por você lá. Enquanto isso, eu vou corrigir essa. Olha, essa é do banco de questões do CIMAV. Uma questãozinha muito simples. Essa questão é fácil, extremamente fácil. Considere o triângulo ABC, que é retângulo em C. Para esse triângulo, o seno do ângulo A é igual a quanto? Ângulo A está aqui. Então agora ficou mole, que está pedindo o seno. Vamos voltar e olhar. O que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos lá. Cateto oposto. Quanto que vale o cateto oposto a esse ângulo A? Oposto a esse 5, que está lá do lado contrário. Sobre hipotenusa, que vale 10. E agora, quando a gente simplifica. 5 dividido por 5, 1 no numerador. 10 dividido por 5, 2 no denominador. Alternativa correta, letra D de Deus, que abençoa a mim, que abençoe a você, que nos abençoe a todos. E eu espero sinceramente que você tenha gostado dessa videoaula, pois conhecimento é tudo, conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E se você quer aprender, eu vou ajudar você. Basta só você querer.